Olá, saudações filosóficas, muito boa tarde a todos, eu sou o Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje, dia 28 de outubro de 2024, estamos no outono, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para dar prosseguimento à nossa série, a playlist que criamos neste canal, sobre a obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje trataremos do texto de apresentação, a parte 2, já que tratamos da parte 1 no vídeo anterior. Antes de iniciarmos e darmos prosseguimento, que o texto é um pouquinho mais longo hoje, trouxe meu café, que não pode faltar nesses estudos. Vamos de imediato trabalhar a segunda parte do texto. Então, vamos lá. A filosofia clínica é um novo paradigma para nos aproximarmos do fenômeno humano em sua singularidade. Seu desenvolvimento no decorrer destas pouco mais de 2 décadas tem desdobramentos no mundo das terapias, nos sistemas educacionais, de saúde, na organização e estrutura jurídica e corporativa. Então, a filosofia clínica, uma definição bem precisa dela, é que é um novo paradigma. Aquele termo lá do Thomas Kuhn, novo paradigma, desafia aí a ciência normal, e como acontece com a filosofia clínica, ela acaba desafiando aí as terapias convencionais, né, e o conhecimento da ciência normal, né, vamos dizer assim, né, comum, normal, porque ela vem se desenvolvendo desde que foi criada, seu método alcança a singularidade e ultrapassa aí a questão das terapias, porque o método é bastante eficiente e ele se presta a acrescentar muitos conhecimentos aos sistemas educacionais, na medida em que traz pedagogia nova, traz uma didática nova, na questão da saúde, no acolhimento e no respeito à singularidade do que se costuma chamar lá de pacientes, né? Na organização e estrutura jurídica, no trato dos processos judiciais, que envolvem muito aí a questão do relacionamento, questão de família. Então, uma boa formação em filosofia clínica faz com que, por exemplo, um advogado compreenda mais as razões das partes, né? Que muitas vezes se envolvem aí em disputas judiciais. E no sistema corporativo, a partir do momento que faz uma revolução, tanto na literatura liberal, que é predominante nessas localidades, trazendo aí novas perspectivas para os planejamentos estratégicos, né, o trato com os colaboradores, etc. Contrasta com a metodologia própria da clínica filosófica, exames categoriais, estrutura de pensamento e submodos, o saber-poder das ciências psicológicas, psicologia e psicanálise, os julgamentos morais e políticos da psiquiatria biológica, ditados pelos seus manuais, as pedagogias tradicionais, as práticas de saúde de base universalistas e particulares, as quais repercutem na esfera judicial, e a literatura liberal adotada pelas empresas. Então, a metodologia própria da clínica filosófica acaba se contrastando com o saber-poder da psicologia, psicanálise, os julgamentos morais e políticos da psiquiatria biológica, que vamos trabalhar melhor nos próximos capítulos, que são todos aí ditados por manuais, enfrenta aí a pedagogia tradicional, que muitas vezes são aquelas pedagogias europeias que tentam se aplicar aqui no Brasil, né? Sendo que a realidade do Brasil é totalmente diferente dos estudantes. Faz uma revolução também nas práticas de saúde de base universalistas, generalizantes e particulares, né? Que faz agrupamentos, né? Classificações, e repercute também na esfera judicial, porque esses vaticínios que acontecem aí da psiquiatria muitas vezes atingem a área judicial, né? E a
filosofia clínica, pela experiência aí do Hélio Strasburger, né, nos manicômios judiciais, nos traz outra ideia, né, outro tipo de aproximação. E como eu mencionei há pouco, né, sobre a literatura liberal adotada pelas empresas, a filosofia clínica traz outra visão. Então, os exames categoriais, a estrutura de pensamento e os submodos, que são as grandes 3 etapas do método, quando bem aplicadas, elas fazem frente, né, e contrastam com as ditas ciências normais aí. É dentro dessa mesma lógica introdutória que trago à baila 2 excertos de textos de Hélio Strasburger. O primeiro é uma releitura da sua apresentação à obra Introdução à Filosofia Clínica, de Miguel Ângelo Caruso. O segundo, uma primeira leitura de Filosofia Clínica Agridoce 29, um esboço de sua autoria no seu blog de escrituras, diz Strasburger sobre o novo paradigma. Então aqui, né, dentro dessa mesma lógica que eu venho trabalhando aqui no texto, trago aí 2 excertos do Hélio Strasburger, um que está na apresentação da obra Introdução à Filosofia Clínica do Miguel Ângelo Caruso, e outro está no blog do próprio Hélio Strasburger, né, que ele trata aí do novo paradigma. Abre aspas. Com o surgimento desse viés percussor, se amplia a contradição com o território bem ajustado dos sistemas de psicoterapia. Esses métodos, consagrados pelos antigos manuais de classificação humana, repetem nos seus atendimentos uma definição pré-concebida. Sua leitura do outro é pré-estabelecida, rígida, formatada, replicando em seu olhar um veto aos inéditos diante de si. Isso está no Strasburger, na apresentação da obra Introdução à Filosofia Clínica, de Miguel Ângelo Caruso. Então, quando surge esse viés precursor, que é a filosofia clínica, né, que é um novo método, amplia-se ainda mais a contradição em relação ao território consolidado, aí, bem ajustado, dos sistemas de psicoterapia, que nunca aí se defrontaram com o método revolucionário, né? Então, esses métodos conservadores antigos, que se baseiam aí nos manuais de classificação humana, vão repetir nos seus atendimentos todos aqueles protocolos, né? As tipologias, classificações, teorias pré-concebidas a priori, né? Sempre fazendo uma leitura precipitada do outro, pré-estabelecida, rígida, formatada, né? Replicando aí um olhar sempre de vetar o inédito do outro, né? Recusando o inédito desse outro, que está muitas vezes escancarado aí diante desses sujeitos aí do conhecimento, né? Diante de si mesmos. De fato, os contrastes e as contradições com o fenômeno humano se ampliaram com o ingresso do novo paradigma cuidador. Esses métodos tradicionais são replicados na forma de fórmulas para equacionar questões e crises existenciais. Atendem a uma parcela de indivíduos cuja estrutura de pensamento é acessível e permeável a determinadas metodologias. Atinge seus assuntos ou queixas iniciais, mas mascaram e impedem a descoberta ou que venham à tona seus assuntos últimos. Para algumas pessoas, ambos os assuntos coincidem, mas por serem interpretados pelos prejuízos exarados pela área psi, muitos persistem e se agravam de maneira crônica, aviltando singularidades. No entanto, é importante frisar que nem toda malha intelectiva está ou tem condições de ser receptiva a determinadas metodologias. E assim prossegue o Hélio acerca de outras abordagens. Então, de fato, os contrastes e as contradições em relação ao fenômeno humano, né, se ampliaram consideravelmente com o novo paradigma cuidador. Os métodos tradicionais, eles replicam fórmulas, têm equações próprias, né, respostas para as crises existenciais. Não podemos desconsiderar que atende algumas pessoas, né, aquelas que têm um racional determinante, um emocional determinante, mas quando escapa, né, essa lógica, quando uma pessoa escapa dessa lógica, né, o método não se presta a atender significativamente, né, dando conta das crises existenciais da pessoa.
impedem a descoberta do novo, né, que vem à tona os assuntos últimos, muitas vezes mascaram, às vezes com psicofármaco, às vezes com essas classificações e tipologizações. Muitas vezes o assunto imediato e último em algumas pessoas coincidem e os métodos conservadores muitas vezes não percebem isso, né? E pior ainda, quando eles não coincidem, muitas vezes o assunto último fica esquecido, né? Não é tratado, e aí viram crônicos, né? Viram problemas crônicos e que acaba aviltando singularidades, ofendendo singularidades, né? Então nem toda malha intelectiva, né, está receptiva a essas metodologias. E aí vem uma citação do Hélio, né? Abre aspas. No mesmo sentido, as inúmeras propostas de terapias alternativas, cuidados paliativos, filosofias de aconselhamento, coaching, trazem derivações ou associações de fragmentos metodológicos já existentes. Não oferecem uma ruptura com os modelos conhecidos, contribuindo para a manutenção da ciência normal. Thomas Kuhn, né, mencionando aí a questão da ciência normal. Quem escreveu isso foi Strasburger, na sua apresentação à obra Introdução à Filosofia Clínica do Miguel Ângelo Caruso. Examinando essa citação, né, tem outras propostas que são derivações, né, que são as terapias alternativas, que fazem ali cuidados paliativos, não resolvem o problema, né, a causa, né, muitas vezes ali, que são os choques entre tópicos, né, na estrutura de pensamento. As próprias filosofias de aconselhamento não se prestam a atender a todos, né? Muitas vezes usam aí os filósofos, mas as filosofias desses pensadores nem sempre, né, vão atender a todos, né? Os próprios coachings, né, que trazem aí a questão racional, emocional, alguns agregam aí a questão espiritual, mas se você olhar detidamente, né, as técnicas desses coachings muitas vezes são derivações da área psi, que é mencionado aqui também pelo Strasburger. Não fazem uma ruptura com os modelos conhecidos, né? Pelo contrário, fazem uma manutenção da ciência normal. Os pressupostos são os mesmos quando verificamos as terapias alternativas nas variações formais que apresentam. Privilegiam, dão preferência a seus aspectos estruturais. Alguns usam adereços sensoriais e se defrontam com singularidades abstratas. Significam arbitrariamente ou agindo apressadamente. Oferecem desse modo cuidados paliativos, mas muitas vezes pouco afeitos aos modos de ser e aptidão submodal de cada um. Então aqui eu venho detalhando essas derivações, né? As terapias alternativas, primeiramente, né? São variações formais que apresentam as mesmas ali da área psi, fazem uma preferência, um privilégio aí aos aspectos estruturais, sem olhar a essência da pessoa, né? Muitas vezes utilizam instrumentos e adereços sensoriais, né, para afetar o sensorial da pessoa, mas muitas vezes essas pessoas são abstratas e aí não coincide com a estrutura de pensamento da pessoa. Desse modo, acabam fazendo cuidados paliativos, que muitas vezes não tem nada a ver com a aptidão submodal de cada um. As filosofias de aconselhamento, em geral, partem de um ou outro pensador de escolas filosóficas de reconhecido renome, com a perspectiva de como o mundo, as situações, objetos e pessoas lhes parecem, interpretam o outro ou a outra. Lúcio Pacter, o pai da filosofia, como bem nos informa Miguel Ângelo Caruso em sua obra, precisamente em A Sistematização da Filosofia Clínica, que Pacter logo percebeu as equivocidades desse expediente quando pensava a clínica filosófica. Retirou dessa forma os nomes de filósofos e correntes filosóficas dos tópicos da estrutura de pensamento, para tornar os construtos abrangentes. Então, tratando agora das filosofias de aconselhamento, né, que é muitas vezes o uso da própria filosofia, né, nos aconselhamentos, muitas vezes usam um ou outro pensador ou escolas filosóficas,
Aí não dá para escapar do mundo, né, como era visto o mundo, a representação de cada filósofo ou de cada escola filosófica, que muitas vezes não tem a ver com o partilhante, né? Muitas vezes refletem aí como que esses filósofos interpretavam o mundo. O próprio Lúcio Pachter percebeu isso quando estava sistematizando o método. Isso é mencionado pelo Miguel Ângelo Caruso também, né? Que nos informa que logo o Pachter percebeu as equivocidades de fazer aí, por exemplo, os tópicos da estrutura de pensamento baseada no nome dos filósofos ou na escola filosófica. Por exemplo, o tópico 1 da estrutura de pensamento, como o mundo parece, poderia ser chamado de Schopenhauer, né? Mas aí não daria conta, né, de abarcar aí todas as situações, né? Porque muitas vezes esses tópicos aí, embora eles tenham aí similaridades com o pensamento de alguns filósofos, se nós usássemos o nome deles, ou das escolas que eles abraçavam, né, ou criaram, muitas vezes não seria aí capaz de atender a singularidade de todos. Então, dessa forma, retirou o nome dos filósofos e das correntes filosóficas dos tópicos da estrutura de pensamento. E desse modo tornou os construtos mais abrangentes, né? O trabalho dos coachings reúne mais de uma área do conhecimento, agrega técnicas variadas e envolve ferramentas pré-estabelecidas. Deixou, é verdade, de se limitar ao racional, integra tópicos referentes às emoções e sobre o espiritual, cujos métodos preenchem algumas vezes o tópico singularidade existencial em filosofia clínica. Vê-se nesse particular as derivações da área psi acrescidas de atividades pastorais e doutrinárias. Agora, tratando dos coachings, né, que reúne mais de uma área de conhecimento, né, PNL, que mais psicologia positiva e outras técnicas aí, muitas vezes são focadas no racional, no emocional. Eles agregaram aí agora o espiritual nessas práticas, mas muitas vezes espiritual tem mais a ver com a questão de atividade pastoral e doutrinária, né? E que muitas vezes abandona a própria singularidade de quem é atendido. Sabe-se que na interseção com o ou a outra, né, o encontro com a totalidade de um fenômeno humano que aparece é impossível, nem mesmo o ser singular logra conseguir. A redução a 30 tópicos da estrutura de pensamento, uma das etapas da metodologia da filosofia clínica, busca uma aproximação fenomenológica com o que aparece. É importante ou surge como dado semiose do próprio partilhante. Sendo assim, o filósofo clínico faz o que costumamos chamar de uma representação da pessoa. Os modelos conhecidos da ciência normal e suas derivações possuem métodos ainda mais reduzidos para compreender os fenômenos humanos. Nesses paradigmas ainda persistem as teorias a priorísticas, as interpretações de seus prejuízos correlatos. Por fim, no blog Descrituras, Filosofia Clínica Agridoce 29, vemos o alcance do saber-poder. Então, antes de fazer a citação aqui do L. Strasburger, né, sabemos que a interseção com o outro, né, nunca vai lograr encontrar a totalidade do fenômeno humano que aparece, certo? Nem mesmo a própria pessoa consegue fazer isso, quanto mais alguém que vai fazer um trabalho terapêutico com ela. Então, o próprio método da filosofia clínica, ao reduzir a 30 tópicos a estrutura de pensamento, faz uma redução, mais ou menos, da singularidade, né? E mesmo com esses 30 tópicos que, se combinando entre si, nos amplia consideravelmente a maneira de entender o outro, né? De compreender o outro, fazer uma aproximação fenomenológica mais próxima possível, né? Sempre teremos aí uma representação da representação do outro, né? Nunca, em totalidade, quem é aquela pessoa, né? Imagine agora os modelos conhecidos da ciência normal que reduzem esses 30 tópicos a 2 ou 3, né? Fica mais difícil ainda, e ainda vem com as teorias a priorísticas, a priori, né? Que desprezam a singularidade. Sobre o saber-poder, vamos à citação do L. Strasburger. Abre aspas. Algo que se destaca em filmes, peças de teatro, romances com base em metodologias da área psi é a ilusão de que, ao efetuar recortes
agendamentos inadvertidos na história de vida das pessoas, destacando os eventos da infância, isso vem do Freud, né? Esse viés por si só sugere uma competência para acessar a estrutura de pensamento singular. Então, os filmes nos mostram, o próprio teatro, os romances, né? Que trazem muito a metodologia da área psi, o vocabulário, a linguagem, né? Que faz muitas vezes recortes. O que são esses recortes? Agendamentos inadvertidos, né? Vão agendando na pessoa e vão desviando a pessoa da sua verdadeira realidade. Muitas vezes se volta lá para a infância, teorias do Freud, né? Que tudo atribui à infância. A filosofia clínica vê que algumas coisas acontecem na infância, mas outras na juventude, na idade adulta, né? Ou na terceira idade. E bastando aquelas teorias tradicionais para acessar a estrutura de pensamento singular é muito pouco, né? Continua a citação: sei que aquilo que não, abre aspas, né? Sei que aquilo que não se consegue acessar pela via discursiva de um paciente psicanalítico ou psiquiátrico é jogada para o tal inconsciente. Também conheço a força dos agendamentos da publicidade, marketing, a mídia e suas derivações, no que diz respeito à proposta por hegemonia do discurso ideológico. Isso está, fecha aspas, em Strasburger, lá no blog de Escrituras, Filosofia Clínica Agridoce 29. O que ele diz aqui, né? Muitas vezes, quando não se consegue acessar pela via discursiva, né, a realidade, a singularidade de um paciente psicanalítico ou psiquiátrico, muitas vezes eles se calam, né? Tudo se atribui a um coringa aí, né, que é o tal do inconsciente. Fora os agendamentos que a publicidade e o marketing fazem, né, a própria mídia e suas derivações trazem aí todas elas, né, esses agendamentos hegemônicos, sempre carregados de um discurso ideológico, né, sempre já vindo com a conotação que se quer acredite. Vamos explicar melhor isso agora, né? Os agendamentos inadvertidos são as intervenções ou procedimentos clínicos precipitados realizados sem o conhecimento sobre a historicidade das pessoas, ou quando passam ao largo desta. Outras vezes direcionam a clínica e estão concentrados exclusivamente nos episódios da infância. Então, esses agendamentos inadvertidos, o que eles consistem, né? São intervenções, procedimentos clínicos formais que são precipitados, né? Não se conhece muitas vezes a história desse partilhante, se parte com as teorias a priorísticas, ou muitas vezes se passa ao largo da própria historicidade do indivíduo. Outros vão fazendo agendamentos, direcionando a clínica, né? Perguntando o porquê, o que está sentindo, direcionando para o racional, para o emocional, e muitas vezes quando não se concentram ali na infância. Diante da ausência de elementos pela via discursiva ou de uma lógica convencional, tudo é atribuído ao inconsciente. Concorre com o conceito de inconsciente o de intencionalidade, trabalhado por Brentano e Searle, e diferentes significados. Alguns mais precisos sobre o que seria o inconsciente, que aqui não nos cabe aprofundar. Então, diante da ausência de elementos aí discursivos, tudo é atribuído ao inconsciente, né? Quando a pessoa foge da lógica formal também, não se procura compreender ela, né? Pela estética ou pelo simbolismo, né? Passa a ser louco, né? Quem foge aí da lógica aristotélica, do modelo lógico racional, e sem tratar ainda da questão do inconsciente, né? Porque temos aí um conceito concorrente que é o de intencionalidade, trazido pelo Brentano e Searle, que nos abrem os horizontes aí do entendimento, fora as questões de significado, o tópico da estrutura de pensamento, significado, como que a pessoa significa. Então, o significado, o tópico significado, quando é determinante, e a questão do conceito de intencionalidade, já colocam aí, ao menos em discussão, a questão do inconsciente aí, que é hegemônico, né? Só que aqui não nos cabe aprofundar isso, né? Nos próximos capítulos aí, provavelmente vamos tocar nesse assunto. Os dados padrões, literais e atualizados
que aparecem fenomenologicamente, ou a escassez ou total ausência desses, sejam eles derivados do que se chama de inconsciente, da intencionalidade ou de outras nomenclaturas, são os elementos a serem trabalhados pelo filósofo clínico. Então, em vez de se concentrar ali no inconsciente, o que o filósofo clínico tem que fazer é o quê? Olhar os dados padrões da historicidade, fazer os jogos de linguagem, né? Que é prestar atenção nos dados literais, sempre atualizando esses dados, que são os dados atualizados, né? Fazer os dados divisórios corretos na historicidade, o enraizamento. Tudo isso aparece fenomenologicamente como um fenômeno, ou muitas vezes alguns desses são escassos, ou muitas vezes também tem ausência desses dados, e muitas vezes por haver ausência desses dados, ou de algum deles, se joga por inconsciente, quando muitas vezes poderia ser entendido com a intencionalidade. Se não apareceu é porque não é importante, ok? Então, o filósofo clínico tem que estar atento a todos esses detalhes. Último parágrafo. Impulsionados pela publicidade e o marketing, o aparato midiático e as redes sociais reforçam a ideologia da ciência normal com eventos e espetáculos. Opera um frenesi na qual as tipologias do DSM-5 e as classificações do humano engendram verdadeiras armadilhas conceituais, neste caso negativas. Prisões que encarceram inúmeras singularidades, impedindo que vislumbrem os pontos cegos de suas próprias estruturas de pensamento. Algumas delas ávidas por um processo revolucionário de autogenia. Então, tanto a publicidade quanto o marketing, e todo o aparato midiático, aí, incluindo redes sociais, vão reforçando a ideologia da ciência normal, né? Com eventos, espetáculos, está cheio aí na rede social, né? Cursos, eventos que depois puxam o indivíduo para ali participar de verdadeiros espetáculos que aviltam muitas vezes as singularidades, então fazem um frenesi, né? Saem disparando que tudo é classificação, é tipologia do DSM-5, né? Trazendo um verdadeiro medo e terror para as pessoas acabam caindo em armadilhas conceituais, né? Nesse caso negativas, e ficam como que numa prisão, né? Prendem a sua singularidade, impedindo que visualizem seus pontos cegos, que muitas vezes o terapeuta, o filósofo clínico vai fazer isso, e algumas delas estão ávidas por um processo revolucionário de autogenia. Muitas vezes, né, nós vamos falar isso no próximo capítulo, que vamos tratar aí do partilhante. Muitas vezes o partilhante chega lá no filósofo clínico como último recurso, né? Depois de não ser entendido, compreendido pela ciência normal, pela psicologia, pela psicanálise, pela psiquiatria, e aí vai buscar o filósofo clínico. Mas isso nós veremos no próximo vídeo. Assim sendo, eu gostaria de agradecer por todos que estão nos acompanhando, pelas curtidas, inscrições, compartilhamentos, comentários, que fortaleçam todos os canais de comunicação dos filósofos clínicos que precisam, né, dessa recíproca também, né? Não basta só nós fazermos o conteúdo, é preciso que a pessoa que assiste também fortaleça, né, o tema aí da filosofia clínica, porque possa chegar a muitas pessoas que estão precisando. Sendo assim, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada ou uma boa manhã a todos vocês. E até o nosso próximo encontro.